Oi, gente, tudo bem? Eu novamente, professora de matemática, Tiele, e agora vamos estar aí com o estudo de frações, tá? Do módulo 1 do EJA Ensino Médio. Vamos lá para a tela. Fração. Fração é a forma de dividir alguma coisa através da razão de dois números inteiros. Dessa forma, nada mais do que é uma divisão onde o dividendo e o numerador é o numerador e o divisor é o denominador. Quando dividimos uma pizza, por exemplo, estamos fracionando a pizza. Cada fatia representa uma parte da pizza, ou seja, uma fração. Geralmente, ela é dividida em 8 pedaços. Então, cada pedaço representa 1/8 de uma pizza. Aqui eu tenho a pizza dividida em 8 pedaços. Tá vendo separadinho ali, um pedacinho? Então, eu tenho 1/8. A parte que sobrou foi 7/8. Uma fração é representada da forma escrita por dois números inteiros, sendo o numerador e o outro o denominador. O A aí é o meu numerador, que é o número de cima, e o B, o de baixo, é o denominador. Eu chamo o de baixo de denominador porque, na verdade, é ele que dá o nome da fração, tá? Onde A é o numerador e o número que fica em cima, e B, o denominador, o número que fica embaixo. Exemplo: 1/2. 1 é o numerador, 2 é o denominador. Vocês viram que eu li 1/2? Então, ó, o denominador está denominando, está dando o nome da minha fração. Foi o 2 que deu o nome da minha fração, por isso que eu chamei de 1/2. A representação gráfica das frações, tá? As frações também são representadas de forma gráfica. Você pode encontrar outra forma de representação gráfica, como, por exemplo, retângulos. Nós vamos mostrar a forma mais usual de representação gráfica, que são os gráficos de pizza. Veja alguns exemplos. Aqui eu tenho uma pizza cortada em 2 pedaços, tá? E um pedaço está pintado, então eu tenho 1/2 dessa pizza. O 1/2, tá? Outro exemplo aqui, ó. Eu tenho uma pizza cortada em 4 pedaços. Tá vendo que eu pintei 3? Então, eu tenho 3/4. E no outro exemplo, eu só pintei um pedaço. Então, eu tenho 1/4. Embaixo, eu dividi a pizza agora em 8 pedaços. Nesse primeiro exemplo aí, eu tenho 1/8, porque eu só pintei um pedacinho da pizza. Já no exemplo do lado, eu pintei 5 pedacinhos. Então, eu tenho 5/8. Observaram que o número de baixo que está dando o nome da fração, por isso que eu chamo de denominador, tá? Exemplos. Imagine uma pizza dividida em 8 pedaços iguais. E caso exista 4 pessoas para comer essa pizza, se todas comerem 2 pedaços, assim cada pessoa comeu 2/8 da pizza, tá? Olha ali, ó, a situação 1. Tenho a pizza que eu dividi em 8 pedaços. Cada pessoa está comendo 2 pedaços, então está comendo 2/8. Agora, imagine que 8 pessoas comerão um pedaço cada uma. Dessa forma, cada pessoa comeu 1/8 da pizza. Olha a segunda situação ali, ó. A pizza foi dividida em 8 pedaços e cada pessoa ficou com 1/8 da pizza. Frações equivalentes. Frações equivalentes são frações que representam a mesma quantidade. Se quisermos encontrar frações que são equivalentes para uma fração, basta multiplicarmos o numerador e o denominador pelo mesmo número natural diferente de 0. Olha aqui o exemplo que eu tenho. Vamos encontrar a fração equivalente para 1/3, tá? Para fazer isso, a gente vai multiplicar em cima e embaixo primeiro por 2, depois por 3, por 4 e por 5. Ou seja, vou fazer 4 operações diferentes aí, tá? Vamos lá para o primeiro. 1/3 multiplicado por 2. 1 vezes 2 fica 2. 3 vezes 2, 6. Então, a fração equivalente de 1/3 ficou sendo agora 2/6. Então, eu estou dizendo para vocês que 1/3 e 2/6 são a mesma coisa, equivale à mesma quantidade, tá bom? O outro exemplo é multiplicar por 3.
1 terço, estou multiplicando o numerador e o denominador. Sempre tem que ser os dois números, tá? 1 vezes 3 ficou 3 e 3 vezes 3 ficou 9. Então, 1 terço é a mesma coisa que 3 nono, que também é a mesma coisa que 2 sexto, tá bom? Agora, eu vou multiplicar por 4. 1 terço multiplicado por 4 no numerador e por 4 no denominador. 1 vezes 4, 4. E 3 vezes 4, 12. Então, 4 dozeavos é equivalente a 1 terço. E a última operação que a gente vai fazer é por 5. Estou multiplicando o numerador e o denominador por 5. Então, 1 terço multiplicado por 5 no numerador e por 5 no denominador vai ficar assim, ó. 1 vezes 5, 5. E 3 vezes 5, 15. Então, 1 terço é equivalente a 5 quinzeavos, que também é equivalente a 4 dozeavos, que também é equivalente a 2 sexto e a 3 nono. Ou seja, 2 sexto, 3 nono, 4 dozeavos e 5 quinzeavos são equivalentes de 1 terço. Quando eu digo equivalente, é que quando eu estou dividindo, as quantidades vão ser a mesma. Não importa em quantas partes eu divida, a quantidade vai continuar sendo a mesma, tá? Para verificar se duas frações são equivalentes, basta multiplicar em forma cruzada, igual na regra de 3 que a gente faz o meio pelos extremos, tá? Vamos verificar se 1 terço é equivalente a 5 quinzeavos. Então, aqui, ó, tô multiplicando o 1 com 15 e o 3 com 5. 1 vezes 15 tem que ser igual a 3 vezes 5, tá? Então, 1 vezes 15 igual a 3 vezes 5. 1 vezes 15 ficou 15. E 3 vezes 5? 15 também. São iguais? São. Então, é equivalente. Atividade número 1. Qual das frações abaixo é equivalente a 2 quintos? Lembra que eu falei que para a gente encontrar a fração equivalente, a gente tem que multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. E esse número tem que ser um número natural, o 1 não serve, tem que ser acima de 1. Então, vou para o 2. Vou pegar o 2 quinto e vou multiplicar por 2. Quando eu faço 2 quinto multiplicado por 2, 2 vezes 2 fica 4. 5 vezes 2 fica 10. Ah, já achei a resposta logo na letra A. Então, a alternativa correta é a letra A. Porque 2 vezes 2 ficou 4 e 5 vezes 2 ficou 10. 4 décimos é a fração equivalente de 2 quintos, certo? Vamos para a atividade número 2. Duas empreiteiras farão conjuntamente a pavimentação de uma estrada, cada uma trabalhando a partir de uma das extremidades. Se uma delas pavimentar 2 quintos da estrada e a outra os 81 quilômetros restantes, a extensão da estrada é de, letra A, 125 quilômetros, letra B, 135 quilômetros, letra C, 142 quilômetros, letra D, 145 quilômetros, letra E, 160 quilômetros, qual vai ser a alternativa correta? Primeira coisa, vamos ver o seguinte. A primeira está pavimentando 2 quintos. Se a primeira está pavimentando 2 quintos, a segunda empreiteira vai estar pavimentando 3 quintos, certo? Então, aqui, ó, a primeira, 2 quintos da estrada. A segunda, 3 quintos da estrada. Aí, eu vou colocar aqui para vocês o seguinte. Imagine que eu peguei a estrada todinha e representei aí para vocês. Aí, eu vou dividir ela em 5 pedaços, porque eu tô falando em quinto. Lembra que é o denominador que diz quantas partes vai ter a minha divisão. Então, eu dividi aí em 5 partes. Eu sei que a primeira vai pavimentar as 2 primeiras e a segunda vai pavimentar as outras 3 partes que tem aí. Se a segunda está pavimentando 3 quintos e 3 quintos é igual a 81 quilômetros, eu vou fazer o seguinte, ó. Essa daqui são as 3 partes que é igual a 81 quilômetros.
Vamos descobrir quanto que vale cada pedacinho desse que eu coloquei aí para vocês? Se eu fizer 81 dividido por 3, eu sei quanto que é cada um desses pedacinhos alaranjados aí. 81 dividido para 3 dá 27. Ou seja, cada quadrinho tem 27 quilômetros de extensão aí na minha estrada. Então, a primeira fez 2/5. Ou seja, agora para mim descobrir quanto que vale os outros pedaços que estão faltando, basta eu pegar o meu 27 e multiplicar logo por 5, porque eu dividi 81 por 3, que deu 27. Cada quadrinho é 27, cada laranjadinho desse é 27. Se eu pegar 27 e multiplicar por 5, eu vou ter o resultado total da minha estrada. 27 vezes 5, 135. Então, a nossa alternativa correta é a letra B, certo? E agora, a atividade 3, para vocês treinarem em casa. Determinado condomínio trocou seu reservatório de água com capacidade para 15 mil litros por outro 2/3 maior. Qual é a capacidade do novo reservatório? Então, essa atividade aí eu vou deixar disponível para vocês, tá? Eu agradeço a oportunidade de estar com vocês. Essa atividade vai estar disponível lá na plataforma Eduque, para vocês estarem visualizando e treinando. E a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!